O financiamento ele é importante, mas o financiamento deve ser dado no momento certo para a causa certa. Dar financiamento quando a empresa já terminou não faz sentido. Todas essas PMEs estão procurando networking, estavam procurando colaboração, estavam procurando joint ventures, estavam procurando financiamento. Mubin Rafik é o cofundador e presidente do Clube Global e da Commonwealth de PMEs, Global Council for the Promotion of Small and Medium Enterprises, abordando a pobreza global, promovendo o desenvolvimento econômico inclusivo e impactante das PMEs em mais de 80 países. Como funciona a Commonwealth agora, o Clube Global de PMEs, e como você construiu esse ecossistema de 54 países e milhares de pessoas ao redor? Eu tive a vantagem de visitar 85 países e talvez 400 a 500 cidades. Eu te digo, James, o problema das PMEs é o mesmo em todo lugar. Costumo dizer que seja o que eu faça, gosto de ver o resultado antes. Se algo der errado, onde está a minha saída? Quer fazer parte de algo maior? Ao se inscrever, você acessa um conteúdo incrível e faz parte de uma comunidade apaixonada por inovação, tecnologia e negócios. Clique em inscrever-se agora e vamos construir algo incrível juntos. Bem-vindo à família! Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube do Diniz Guarda, apresentado por citiesabc.com, businessabc.net e wisdom.ai. Seguimos perfilando líderes globais, pensadores e pessoas que mudam o mundo, cada vez mais impactado por tecnologia, inteligência artificial e outras inovações. Nesta série, celebramos especialmente os realizadores. Hoje estou particularmente animado para receber Mubin Rafik, um empreendedor com mais de 45 anos em engenharia, indústria e filantropia, vindo de um negócio familiar no Paquistão que passou a construir a primeira instalação de recondicionamento de motores usando maquinário moderno importado dos Estados Unidos e Itália. Mubin Rafik, você é um profissional experiente com mais de 45 anos de negócios, engenharia, indústria e filantropia. Sua experiência, dedicação e paixão são únicas. E você é uma lenda no mundo dos negócios globalmente, como uma personalidade muito inspiradora e também cofundador e presidente do Clube de Empreendedores da Commonwealth CIEC, uma das maiores organizações de negócios e PMEs do mundo com rede em 54 países. Além disso, temos ampla experiência em engenharia. Como mencionei sobre filantropia, aliada à abordagem centrada no ser humano, quando eu te conheci, você mencionou algo sobre seu pai e agora você mudou sua vida. Então, antes de eu começar e entrar mais profundamente em sua carreira, se você voltasse aos seus 12 ou 14 anos, como você se veria agora e o que teria feito de diferente e quais seriam os momentos que mudariam e fariam quem você é agora? Que ótima pergunta você fez. Essa pergunta vai me tomar o dia todo, não vai terminar. Então, o que eu vou fazer é agradecer muito a sua equipe também. Uma entrevista muito boa e uma ótima introdução, desculpe. Acho que só para te dar uma ideia rapidamente, porque meu pai era uma lenda. Então, se tudo que eu faço todos os dias, acredite em mim, quando eu termino minha frase, meu pai sempre aparecerá no meio. Então, a importância do meu pai hoje, seja o que for que eu seja, eu sou uma espécie de reflexo. E eu, obviamente, quero que meus filhos saibam disso, porque você sabe, nesta parte do mundo, no Reino Unido, as pessoas não entendem tantas coisas. Então, eu fui muito, muito sortudo por ter nascido em uma família muito industrializada. Mas voltando ao início de tudo, nos últimos 130 anos, minha família tem estado no negócio. Meu pai migrou de Delhi para o Paquistão, em Karachi, em 1947. E ele teve muita, muita sorte que assim que ele chegou em Karachi, naquela época era a capital do Paquistão.
Então, havia um cavalheiro que queria ir para Delhi, um cavalheiro indiano. Então, ele se mudou, ele nos deu a pequena unidade de fabricação dele. E então, ele pegou a nossa em Delhi, começamos muito bem em Karachi, naquela época, e em 2 anos, meu pai conseguiu iniciar a maior indústria de engenharia daquela época no Paquistão. E assim, foi assim que eles se divertiram, e provavelmente até 1960, a indústria deles nunca fechou, trabalhavam dia e noite. E nesse período eu ia lá, às vezes, passar um tempo, minhas noites na sala dos guardas, porque meu pai estava por perto e eu costumava estar muito perto dele. E como começou é que, durante o tempo em que eu costumava brincar na indústria, eu podia ver os fornos, eu podia sentir o cheiro dos fornos. Eu costumava me perguntar como essas pessoas estão ganhando a vida. Então, para mim, eu apenas costumava sentir. E a relação do meu pai com os trabalhadores era tão próxima que todos costumavam chamá-lo de irmão. E você, sabe, ele era um dos melhores tecnocratas que já encontrei na minha vida. Eu o vi trabalhando em cada máquina com seus trabalhadores e tudo mais. Quer dizer, era incrível para mim, era algo que naquela época eu costumava sonhar que um dia estaria fazendo a mesma coisa. Eu gostaria de trabalhar em cada máquina, e então, para mim, foi o tempo que passei, foi tudo que aprendi. Eu apenas olhava para ele, apenas observava ele, um grande cara e trabalhador incansável. E foi assim que a vida começou. Meu sonho sempre foi um dia impressioná-lo. E, curiosamente, é isso que meu pai costumava dizer, que todos os meus filhos seriam capazes de se sustentar, exceto eu. Eu perguntei por quê. Ele disse porque eu literalmente cresci com 6, 7 famílias principescas de Karachi, sabe, aquelas que migraram da Índia. Então, meu pai pensava que, como eu estava sempre com eles na minha juventude, ele achava que eu não iria fazer nada. Mas a coisa engraçada é que, assim que terminei minha graduação, me juntei ao meu pai. E acredite em mim, o que aconteceu foi que, quando eu me aproximei dele, eu disse: pai, estou aqui, vou trabalhar para você por um ano, ok? E então não vou continuar no seu negócio, mas vou trabalhar um ano para te satisfazer. Isso Posso fazer isso porque meu pai dizia que nenhum dos meus filhos pode trabalhar com maquinário. Quem cuidaria disso, essas coisas? Então, quando eu fui até ele, ele começou a rir. Eu disse: olha, estou aqui, vou ver. Ele disse: o que você vai fazer? Eu disse que vou aprender tudo. E ele começou a rir. Ele disse: mas você nunca fez nada na sua vida. Nós nem sequer fomos ao mercado, nunca compramos nada. Eu disse: olha, seja o que for, eu vou das 9 às 5. Esse é o meu tempo por um ano. E depois disso, o que eu quiser fazer, você terá que fazer por mim. Qualquer coisa que eu queira fazer, você terá que garantir. Então ele começou a rir. Então ele disse: mas o problema é, sabe, nada, você não fez nada na sua vida. Eu disse: vamos lá, me diga o que eu preciso fazer que vai te satisfazer. Você não vai acreditar. Ele me disse: ok, isso é. Tínhamos uma retificadora de virabrequim de 10 pés da Itália, chamada Barco. Tínhamos o maior equipamento de maquinário desta empresa italiana, a maior instalação de recondicionamento de motores ainda hoje no Paquistão. Então ele me disse: ok, vai e limpe essa máquina. Eu simplesmente não podia acreditar. Eu disse: ok, peguei um tecido e fui até lá. E foi assim que eu comecei. E depois disso, eu nunca mais olhei para trás. Então, a coisa que eu aprendi, e meu pai, né? Então, meu sonho era que, porque ele tinha 2 unidades. Então, meu sonho era que eu gostaria que meu pai nunca me visse das 9 às 5, sentado em qualquer lugar. Eu quero estar na máquina. Então, isso é outra coisa, mas o que aconteceu é que ninguém estava me ensinando nada, então todos os trabalhadores estavam rindo. Eles disseram: olha, você sabe que você não precisa. Então, uma semana passou, eu não consegui aprender nada.
e estou começando a perceber que você sabe que todos me chamam de filho do dono, que diabos. Então eu descobri algo e eu disse, ok, então eu voltei para o meu pai. Eu costumava receber bem algum tipo mensal de pagamento mensal do meu pai. Então eu disse ao meu pai, falei, se quer aprender, vá para a unidade de outra pessoa. Posso te enviar para a fábrica de um amigo, vá aprender. Mas na sua fábrica você não vai aprender. Então, eu encarei isso como um desafio e disse: ok, sem problemas, eu farei isso e mostrarei a você que posso fazer isso. Agora, era uma indústria de engenharia muito sofisticada, com um maquinário todo importante. Então, o que eu fiz, eu descobri. Então, eu chamei alguns caras que costumavam trabalhar em maquinário. Eu disse: ok, eu vou te dar tanto dinheiro todos os dias se você me deixar ajudar você e apenas me deixar brincar com isso, eu não vou trabalhar. Mas me diga o básico para que eu possa fazer isso. Então, foi isso. Uma técnica muito bem sucedida que eu fiz, e depois de alguns dias, todos estavam me procurando e me chamando: vem aqui, estou fazendo isso. Então, você fica ali olhando para mim. Então, realmente foi incrível. Eu acho que foi questão de alguns meses que eu estava me aproximando e os convenci de que você sabe. E então, eu acho que em 4 ou 5 meses eu consegui começar a trabalhar, e porque eu estava pagando a eles, eles se certificaram de que eu fazia o trabalho corretamente. Então, foi assim que tudo começou. Mas eu expliquei a você que essa foi uma longa história. Mas, para resumir, eu fiz isso. Então, em vez de... E, felizmente, o que aconteceu é que, durante esse tempo, houve uma escassez de caminhões Bedford, o pistão de reforço, no mercado. Então, estava em falta. O caminhão Bedford, naquela época, era um dos caminhões mais populares no Paquistão, ônibus no Paquistão. Então, quando soube disso, quando vi o pistão, percebi que isso poderia ser produzido por causa da experiência do meu pai. Então, eu fui até meu pai e disse: olha, isso é o que eu quero produzir, isso não está disponível no mercado. Como faço isso? Ele me deu uma dica: vá até aquele senhor e diga que é meu filho. Ele fará o molde e você traz e coloca na sua configuração. Eu fiz isso. À noite, parei alguns trabalhadores e disse: precisamos fazer isso. Então, eles fizeram isso por mim. E eu tive sucesso. Quando entrei no mercado, percebi que estava em falta. Então, o pistão costumava me custar 50 rúpias. Um pistão, vendi por 950. Então, este foi o meu começo. Provavelmente no começo, ao me juntar ao meu pai, nos primeiros 6, 7 meses, eu fiz US$ 250 mil. Agora, na moeda paquistanesa, isso era algo que eu pensei que a melhor coisa que eu poderia fazer era entrar na fabricação. E é isso. Então, foi um ótimo começo para mim. E, em vez de gastar um ano, você não vai acreditar, eu passei 3 anos, e durante esse tempo, porque eu já tinha ganhado dinheiro, tá? Eu estava viajando, comecei a ir para a China, Extremo Oriente, Singapura, Malásia. Então, durante esses 3 tempos, e então, durante o mesmo período, eu provavelmente desci em 78, no início de 78, em Londres. E esse foi um ano muito importante, porque em setembro, minha esposa estava lá no Paquistão. Por sorte, nos casamos, e em 1979 nasceu meu primeiro filho. Em 1980 veio o outro. Então, eu tenho 3 meninos. Mas o ponto é que, quando eu vim para cá, minha base era muito forte. E a maquinaria, nós tínhamos a melhor maquinaria europeia. Então, quando eu vim para cá na Inglaterra, quando eu andei por aí, meu pai me pediu para comprar uma fábrica de fabricação de radiadores. Tudo começou assim. Quando fui em 1979, comecei a visitar Midland, Birmingham, Manchester, Bradford e tudo mais. Todos os dias, cerca de 300 milhas.
Eu costumava dirigir procurando por maquinário e fiquei completamente surpreso. Quando então eu sabia que minha base era muito forte, né? Eu nasci e cresci na indústria, né? Eu conhecia fornos, né? Sala de ferramentas e tudo mais, mas quando cheguei aqui, quando vi na Europa, fiquei completamente surpreso, porque eles queriam vender todas essas máquinas para mim. Essa foi minha primeira experiência. E eu estava apenas me perguntando por que que eles estão vendendo suas máquinas, porque levou centenas de anos. Mas eles disseram não, queremos nos dedicar à indústria de serviços. Eu disse, olha, levou centenas de anos para construir essa tecnologia e todos esses jovens, e isso então é aqui que quando eu estava andando por aí, eu estava comprando maquinário, também tive a oportunidade de visitar muitas PMEs, eu comprava maquinário de empresas muito grandes. Comprei entre 1980 e 1985 cerca de 2.000 máquinas, ferramentas, gabaritos e dispositivos. E eu era workaholic. Eu costumava visitar, às vezes, 3 vezes por mês de Karate para Londres. E então era uma vida muito acelerada. E eu era muito jovem. Eu fiz muito. Mas meu sonho era como eu faço meu pai feliz e orgulhoso. Então é assim que eu pensei que eu só queria que ele tocasse meu ombro e dissesse bem feito, e eu te digo francamente, trabalhando toda a minha vida, eu nunca recebi um. Então, Eu ia perguntar, então você nunca recebeu um história linda, obrigado por compartilhar. Nesse tempo, você presenciou toda a inovação do industrialismo e também se tornou engenheiro, porque você estava construindo e depois transportando corredores comerciais. Muitas coisas, então, também você viu todos os negócios, todas as crises, todas as expansões, todos os momentos. Fale um pouco sobre essa variação. E porque eu acho que uma coisa é especialmente, às vezes, quando você está nos negócios, subestimamos esse nível, e eu acho que é isso que é muito especial em você, são essas relações, como a relação do seu pai com as pequenas e médias empresas, o ecossistema. Isso é o que eu acho que a internet tirou, e eu acho que muito do mundo digital moderno está matando de muitas maneiras. Então eu amo isso, e essa é uma das coisas que eu amo em você. na verdade, eu te digo uma coisa. Minha ligação com a Índia era muito forte, porque durante aquele tempo eu costumava visitar e também comecei a fabricar máquinas têxteis também. Na verdade, eu exibi minha máquina em Delhi. Isso foi em 1996, em Delhi Exhibition Hall. Acho que não estou pronunciando corretamente. Algo assim, eu estava com Benazir Bhutto, né, a primeira-ministra. Então, foi uma conferência SAR e eu estava lá, acho que em maio de 1986. 1996, eu acho assim. Então, e eu ainda me lembro que a revista India Today fez minha entrevista porque então eu exibi minha primeira máquina fabricada, um terço em lançadeira, e as pessoas ficaram completamente surpresas. Todos os ministros de 5 países vieram e viram isso. Então, a India Today fez minha entrevista, e nessa entrevista eles tiraram minha foto e tudo mais. Então, eu ainda me lembro que minha proposta era comércio e colaboração. Índia e Paquistão deveriam negociar e colaborar. E você sabe, então minha coisa era assim, então ainda está lá. Estou tentando pegar aquela revista um dia. Tenho muitos amigos por aí, por isso estou pedindo a eles. Eu perdi aquela revista porque sinto que ela acabou hoje. Para que vejam meu histórico, ainda tenho essas fotos e provavelmente vou enviá-las para você. O ministro do Comércio da Índia, homem muito popular, lá também veio. Então, isso é essa experiência de comprar maquinário. E então eu consegui montar 5 a 6 PMEs por conta própria, onde desenvolvi cerca de 38% do componente do trator Fiat, pela primeira vez no Paquistão. Me tornei um dos maiores fornecedores do mundo. Desculpe, no Paquistão. Minha especialização, porque fui bem sucedido, é por causa do eu não sei, quero dizer, não é minha criatividade ou qualquer coisa. Tudo vem de Deus.
mas por causa da minha paixão e de interesse e ter visto várias centenas de indústrias na Europa, quando entrei na indústria, como minha base era forte, né, sabia exatamente o que faziam, e eu era capaz, era como uma mente fotográfica, eu podia ver como eles estavam fazendo isso, compará-los, desenvolver amortecedores, válvulas de motor, mangas de aço e juntas, caixa e tampa de sincronização, suporte do motor, tampa do tomada de força barra de direção, placa de embreagem, carcaça do eixo e da classe mestre. Se você observar esses componentes, verá que são o eixo de comando. E assim eu pude visitar as maiores indústrias e as menores e as médias. Então isso foi, eu acho, foi o meu aprimoramento e o meu aprendizado. E durante todo o tempo em que eu costumava dirigir à noite, acredite em mim para percorrer distâncias, às vezes, esse era um momento em que eu apenas costumava sonhar com isso, sabe? E como esses jovens, eu preciso fazer algo onde eu perceba que como eu crio mais empregos, o que eu posso fazer para reduzir a pobreza e o que posso fazer? Tive uma vida muito rápida, quase como uma piada. De repente, 20 anos se passaram enquanto eu fazia as coisas, então um dia pensei que iria animar meu pai, talvez surpreendê-lo. Então eu disse ao meu pai: pai, faz 20 anos eu nunca tirei férias. Então eu pensei que consegui. Ele começou a rir, ele disse: seu bobo idiota, todos os seus dias são férias. Até no domingo você visita suas indústrias. Então você é um workaholic. Se você não trabalhar, você vai morrer. Eu comecei a rir, ele me pegou. Então você vê, é assim que quando você começa a gostar do seu trabalho, o dinheiro vem em segundo lugar. O ponto é este: qualquer coisa que você faça, faça com honestidade e Deus vai te ajudar. Eu fiz coisas que às vezes sinto que Deus foi tão bondoso comigo que me deu a oportunidade. Coisas que eu fiz, onde eu deixei, estão lá. Ninguém conseguiu levar isso para o próximo nível na minha parte do mundo. Então eu percebi que isso foi uma perda nacional, foi uma grande perda que por algum motivo, quando me mudei permanentemente para Londres, depois que meu pai morreu, eu não encontrei prazer em estar lá. Então pensei que poderia também, porque minha família estava baseada em Londres, então eu vim para cá, mas eu aprendi muito lá e percebi que há algo no fim do dia que você precisa fazer que te faz feliz. Então, felizmente, eu estava em número de coisas que eu costumava fazer. Eu costumava jogar golfe, tênis, squash. 5 anos eu fiz judô, karatê e tudo mais. Mas por que estou te contando isso? É que eu tinha algumas coisas de esportes lá e tudo isso que eu vi, o que realmente me incomodou foi que havia muito desemprego. E porque eu também era um convocador em vários programas de desenvolvimento governamental de 5 anos, eu era um convocador para a indústria de engenharia. Então, foi nesse momento que eu percebi, e então, por causa das minhas indústrias em funcionamento, eu consegui encontrar todos os dignitários do governo, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Comércio, Ministério das Indústrias. Eu trabalhei muito de perto. Eu trabalhei com o automóvel, Corporação Automobilística do Paquistão. Tratei com a Corporação de Engenharia do Estado. Por sorte, ainda jovem, eu tinha uma enorme rede decente e então eu acho que minha rede era boa e foi aí que percebi que um tem que ter muito conhecimento. Então, felizmente, isso o crédito é da minha mãe, que aos meus 14 ou 15 anos me dava dinheiro para ler livros. E depois de alguns anos eu disse à minha mãe, eu disse, não preciso do dinheiro, eu preciso dos livros. Então eu acho que essa base, né, essa base que ela me deu, sou muito grato à minha mãe que mantive uma biblioteca muito decente.
Eu gostava de comprar livros e o conhecimento, acho que isso me manteve focado, porque e então meus tios também eram muito instruídos. Então, eles também, eu costumava ler Napoleon Hill, Dale Carnegie, aos 14, 15 anos. E então, eles me perguntaram, por que que você lê esses livros? Eu disse, olha, eu quero ser um bom pessoa capaz de agir. Então, disseram que meu tio me deu o melhor conselho. Ele disse, leia sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele disse, ele era um dos melhores planejadores. E então comecei a ler as biografias e tudo mais. E quando eu costumava viajar 2, 3 vezes por mês, as pessoas se certificavam de que quando eu viajava, eu tinha revistas e livros suficientes para que quando eu estivesse viajando, eu fosse um leitor rápido. Estou tentando explicar e agora voltamos ao assunto principal. Por que que eu disse o que estou tentando te dar, tentando explicar para você? É que quando durante minha visita a Bangladesh, onde eu estive 11 ou 12 vezes, e Índia e Paquistão e todos esses países onde eu estava viajando, minha principal constatação foi que percebi que há muitas pessoas que conseguem posições muito altas no governo, mas infelizmente o que notei é que essas pessoas não têm ideia sobre negócios. Às vezes um empresário ocupa o lugar de alguém do ministério, mas você sabe, a maioria prefere fazer suas próprias coisas. Agora, isso é meu problema com pessoas que, você sabe, se você tem um ministro da educação, se você verificar, ele é um cientista. E então você encontra um ministro do turismo, você o encontra, ele é um engenheiro químico. Então você sabe porque ele pediu esse ministério. Então esses são os problemas que eu aprendi. E é uma longa, longa história. Então eu estou apenas tentando resumir que eu percebi que a única maneira, o maior problema que os países, todos os países estão enfrentando é que eles têm joias na coroa. Mas eles não foram identificados, né? Durante o tempo em que eu estava visitando a indústria do Reino Unido, você nomeia qualquer cidade no Reino Unido, né? Eu estava indo e comprando maquinário, eu vi muito boas PMS. E foi aí que percebi que essas são as empresas. Quando eu costumava conversar com elas, percebi o problema delas, que elas não tinham a rede, e eles não tinham o financiamento disponível. Eles tinham o melhor produto. Infelizmente, eles não tinham a rede nem os fundos. O governo não estava ajudando eles. Agora, isso me impressionou bastante. E desde então comecei a pensar que o que é que nós podemos fazer? Porque essas são as empresas, são a espinha dorsal de cada país. Você vai a qualquer lugar do mundo, de 80 a 85% das empresas em qualquer lugar, seja no Reino Unido, França, Itália, América ou onde quer que você vá, são PMEs que garantem que as multinacionais tirem vantagem delas e continuem fazendo negócios. Então é muito especial, e especialmente como você escolhe parte do negócio, seu pai apenas o expande mundialmente e ao mesmo tempo, no processo, sua paixão, e você tem uma paixão por capacitar as PMEs. Então, vamos falar de PMEs, um tema importante para mim. Existem 400 milhões de PMEs no mundo, como você citou, em 3 países. E para nós, se você olhar para esses 400 milhões de PMEs, principalmente o Reino Unido, tem 5 pontos, cerca de 5 milhões e meio de PMEs. E, por exemplo, você mencionou Bangladesh e Paquistão. E a Índia elogia, a Índia tem cerca de 63 milhões de PMEs e Paquistão como um número alto também, 5,2. Quero abordar isso com base em sua experiência como industrial e personalidade de negócios. Como você disse, a maioria das PMEs são empresas familiares, conhecidas como negócios de mamãe e papai. No Reino Unido, são 5,5. Só 34 mil empresas têm mais de 50 funcionários.
E esta é a economia mundial. E no momento temos um paradoxo, porque por um lado temos 7 empresas que provavelmente geram 20% do produto interno bruto mundial. São principalmente os grandes jogadores do Vale do Silício e essa é a nossa realidade. Venho de uma pequena e média empresa talvez menor que sua família e muitos nem participam disso. Então eu gostaria de tocar na paixão pelas PMEs, porque se há alguém que sabe sobre PMEs como você, mas também como você começou a se envolver com isso a partir do seu sucesso e da sua família, que já estão bem com as PMEs e então começando a se engajar no que se tornou o Clube de PMEs da Commonwealth. Então, é uma boa pergunta, mas eu te digo, é uma longa história. Então, eu conheci a Inglaterra muito bem. E então, os últimos 10 anos, quando eu vim para cá permanentemente, desde criança, por minha natureza, eu tinha amigos 20 anos mais velhos. Eu sempre acreditei nas pessoas conhecedoras com conhecimento. Isso sempre me impressionou. Pessoas ricas nunca me impressionaram. Eu me impressiono com pessoas que tenho respeito por pessoas de boa formação religiosa, independentemente da religião. A segunda coisa, né, eu gosto de pessoas que são altamente educadas. Gosto de pessoas muito qualificadas. Então, essa é a minha fraqueza ou alguém com conhecimento global e bom orador. Então, sabe, porque essas pessoas, quando você se senta, você adquire algum conhecimento. E o que eu notei que, enquanto andava por Londres, visitei cerca de 500 a 600 eventos, provavelmente em 5 anos naquela época. E então comecei a entender que, indo a eventos, conheci todos os tipos de pessoas. E então meu interesse lentamente desapareceu gradualmente. Eu apenas percebi que realmente não estava impressionado. De 100 pessoas, você encontra uma, duas ou três boas. Vamos descansar. Estávamos apenas lá observando e tentando fazer networking e tudo mais. Então, lentamente, gradualmente, comecei a entender o valor do networking. E foi assim que tudo começou. Então, eu apenas pensei, bem, como eu faço isso? Então, durante esse tempo, eu costumava ir regularmente à Câmara dos Comuns, Câmara dos Lordes, onde muitas pessoas se tornaram minhas amigas devido ao meu histórico no Reino Unido, porque quando comecei a falar sobre como eu fazia as coisas em 1979, então eles estão começando a entender que eu tenho o histórico. E, eventualmente, eles viram o histórico familiar, eles viram a experiência na indústria. Então, foi assim que eles começaram a falar comigo e eu também tenho o toque de hospitalidade. Então, todo mundo estava feliz e eu construí boas credenciais. E então, eu apenas percebi que eu preciso ter um clube. Então, eu comecei uma empresa de responsabilidade limitada, Clube de Empreendedores da Commonwealth, Clube X. E, por sorte, em um ano eu tinha alguns milhares de membros por causa da minha rede e eu conseguia conversar com as pessoas. Todos adoraram a ideia do Clube de Empreendedores da Commonwealth. E então comecei a entender que o problema que eu estava enfrentando é este, que quando eu costumava encontrar diplomatas, os altos comissários dos países da Commonwealth, e então eu costumava encontrar muitos embaixadores, eles sempre diziam, mas não estamos na Commonwealth, nós somos europeus. Então, estou começando a entender que preciso expandi-lo para que todos possam entrar na rede. Então, mudei o nome de Commonwealth Entrepreneurs Club para Global and Commonwealth Small and Medium Enterprises Club. E agora temos milhares e milhares de membros e
O que exatamente fizemos, que todos viram uma grande oportunidade, porque o que eu estava falando, eles entenderam a linguagem que pequena e média empresa é muito importante, mas eu estava falando sobre o verdadeiro problema, que é o que eles estão procurando. Tudo isso, as PMEs estão procurando por networking, estavam procurando por colaboração, estavam procurando por joint ventures, estavam procurando por financiamento. Agora, não existe uma única organização, existem algumas organizações, mas, infelizmente, quando você vê o diretor administrativo que está dirigindo essas organizações, percebe que ele não tem conhecimento prático, ele não tem experiência prática na indústria. Toda indústria, independente do tamanho, é importante. Então, foi isso que eu percebi, que se eu pudesse trazer isso para o guarda-chuva desta plataforma, e acho que consegui, fui muito bem sucedido, e as pessoas começaram a me ouvir, e eu comecei a compartilhar as ideias. Eu estava viajando muitas histórias em Bangladesh, na Índia e em muitos outros países, incluindo o Oriente Médio e tudo mais. Então, eu comecei a investigar, mas a parte infeliz foi esta, que muitas pessoas se uniram. E então, depois de 2 anos, 3 anos, eles voltaram para mim. Eles disseram, olha, você sabe como devemos proceder? Agora, foi aqui que tudo começou. Eu simplesmente não acreditava que eu tinha sido tão transparente e fazendo todos esses documentos, milhares e milhares de modelos, lindamente. Eu fiz o design. Eu tenho uma equipe que tem trabalhado comigo por muitos, muitos anos. E eu fiquei chocado. E então eu percebi que você sabe que precisa trazer as coisas para uma única página, em vez de escrevendo toda a sua vida, as pessoas não têm tempo. Então é aqui que tudo começou. E eu comecei a fazer uma mensagem muito curta, que agora a minha mensagem para todos é que olhem o que é que você faz, o que é que podemos fazer por você, visite nosso site. Agora, este é o meu discurso, e eu vi que geralmente quando as pessoas vão, elas vêm e depois voltam. Então, foi assim que a história da Small and Medium Enterprises começou, e eu percebi que estou no caminho certo, porque percebi que conheci vários presidentes de países africanos e tudo mais, quando tive uma audiência com eles. Porque em Londres, eu tenho a maior vantagem é que todo mundo vem para Londres, sabe? E todos esses diplomatas que você se aproxima, eles se lembrarão de você e garantirão que, porque você não encontra muitas pessoas em Londres que podem falar sobre pequena e média empresa, que podem falar sobre indústria, que podem falar sobre desenvolvimento de habilidades, que podem abordar centros de treinamento profissional. Essa sempre foi minha proposta e motivação, algo que me deixava feliz. E então, essa era a missão. Isso leva tempo, posso te garantir. Roma não foi construída em uma noite, mas eu percebi uma coisa, foi um período muito difícil. É muito sério, houve momentos em que eu me desanimei, que tipo de pessoas eles são, porque você vê, eu não estava falando sobre a indústria cinematográfica, eu não estava falando sobre atuação, eu estava falando sobre o problema real, e isso é o maior terrorista deste mundo é a pobreza, né? Você vê, Tom? Então, as pessoas estão falando sobre todos esses problemas. Eu, pessoalmente, acredito que se pudermos cuidar da pobreza, mas, novamente, a questão é como você alivia a pobreza, como você reduz a pobreza. Isso é algo que não é uma ciência de foguetes, é uma questão muito simples. Então, não falo de megaprojetos que exigem bilhões de dólares, relatórios de viabilidade, PC1, PC2 e outras burocracias. O que eu acredito é que a maior vantagem das PMEs é algo que você pode fazer em 6 meses a 1 ano. Ok, então, se você pode e o financiamento é pequeno,
você sabe, você tem que dar pequenos passos para avançar, mas, como eu disse, eu estive em tantos países onde os bancos de PMEs são administrados pelos banqueiros. Então, novamente, o problema permanece o mesmo. A paixão não está lá, é como eu disse para Bangladesh, eu estive lá, maiores bancos de microcrédito lá. Eu até fui lá e todos me amaram porque eu dei a eles uma solução. Eu disse a eles que, olha, vocês sabem, vocês estão dando dinheiro para as pessoas. Eles perdem dinheiro. Por que não dar uma habilidade em vez de dinheiro? E isso não vai custar nada para vocês. Dê a eles uma máquina de torno, dê a eles uma máquina que eles possam, em um mês treinando, eles podem ganhar bom dinheiro. Dê a eles um rickshaw. Essas são minhas ideias ao discutir com celebridades por aí. Eu tenho uma enorme rede lá fora. Percebi que essas pessoas eram enormes. Estou falando sobre 2 ou 3 amigos meus morreram, incluindo o doutor Zafarullah Chaudhry. Ele estava administrando uma empresa, a maior organização não governamental, Gonu Shastu Kendra, que significa Centro de Saúde. O cara de quem estou falando, ele era uma lenda, ele era alguém que fazia a política para a indústria farmacêutica e saúde e tudo mais. Um grande homem, provavelmente 30 anos mais velho do que eu, ou 25 anos mais velho do que eu. Nunca percebi o grande homem que ele era. E te digo, quando estava em Bangladesh, joguei golfe no Karmatola Golf Club. Então eu conheci um amigo meu, ele era um general lá, General Matin. Eu pedi a ele que queria encontrar o presidente do Banco de Microcrédito, ASA. Ele disse assim, por que não? Vamos amanhã. E você ficará surpreso que a revista Forbes fez uma pesquisa sobre 650 bancos de microcrédito do mundo. E eles selecionaram 50. Eles selecionaram 50 dos melhores microcréditos e, entre esses 50, o número 1 era o ASA Microcrédito, sobre o qual estou falando. Então, eu estava lá de manhã com ele e, acredite, em 3 minutos o cara se tornou meu amigo. Eu tinha meu amigo Geral Matin comigo. Eu só disse a ele uma coisa. Eu disse, olha, este é um banco de microcrédito com 5.000 agências, 25.000 pessoas. Então eu disse a ele, por que você não dá uma habilidade? Ele estava animado e me deu um papel dizendo, vamos fazer isso. Há pessoas realizadoras. Da mesma forma, muitos morreram alguns anos atrás, mas eu te digo, eu nunca conheci pessoas com isso. E ele realmente conseguiu. Sabe, se você olhar, Bangladesh se torna como uma meca do microcrédito. Da mesma forma, este cavalheiro, quero dizer, eu também consegui conhecer pessoas fora deste mundo. O que estou tentando explicar para você é que foi um encontro com as maiores mentes do mundo. O que eu vi neles. Voltando para Assam, seu pai pediu ao filho para me mostrar o prédio. Quando eu estava andando pelo prédio, perguntei ao filho dele. Eu disse, quais são seus planos para o futuro? Ele disse, meus planos são encontrar um emprego. Eu disse, mas este é o seu plano. Ele disse, com meu pai, eu não vou conseguir comprar um carro. Eu preciso sair. E no dia seguinte, Asan, quando ele me convidou para a casa dele, um pequeno apartamento, veja, foi aqui que aprendi. Pessoas como meu pai não davam tanta importância ao dinheiro. Eles conquistaram muito vivendo com simplicidade. Você precisa ser assim. Simples, grande ideia. Da mesma forma, fui convidado para encontrar o Dr. Zafarullah Chaudhry em Bangladesh, que provavelmente tem uma universidade, 2 médicos, 17 hospitais, 120, eu não sei, ele é tão grande e me disseram que esse cavalheiro, eu não vou conseguir me conectar com ele. E então eles, mas eu disse, tudo bem, deixe-me encontrá-lo. Você não vai acreditar.
Eu via um homem mais velho, uma figura paterna para mim, e às 5 da manhã, todos os dias, ele saía de casa, ia para as aldeias realizar operações. Ele é uma das maiores celebridades. Se você olhar para Bangladesh, Dr. Zafarullah Chaudhuri, se você pesquisar no Google, você vai descobrir o Centro de Saúde Guna Shastra Kendra. Esse cara, você não vai acreditar, ele me ouviu por 5 minutos. Foram 5 minutos em que ele poderia me expulsar, ele iria me aceitar. Em 5 minutos ele disse, chamou alguém para uma xícara de chá e tudo mais. Então esse foi o meu sucesso. Porque eu fiquei sabendo disso porque havia bilionários lá que queriam encontrá-lo. Eles não o encontraram, nem foram recebidos por ele. Então ele era um cavalheiro que, na verdade, em 1970, era um médico em Londres quando o problema entre Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental começou. Então, ele voltou para Bangladesh e tinha um hospital de bambu, e foi lá que ele tratou essas pessoas e tudo mais. Um grande homem. Ele virou meu melhor amigo em 5 minutos, que você sabe o tempo que eu passei com ele, e então, novamente, foi PMS, porque o que eu discuti quando ele me ouviu é uma longa história, as coisas que eu fiz com ele, mas eu te digo, foi um privilégio que eu passei tanto tempo com ele e pessoas bonitas, e não sou nada perto deles. Mas a boa notícia é, desculpe, Não, é uma experiência muito bonita. Quero abordar PMS porque é uma área pela qual você é apaixonado e gostaria de explicar seu trabalho envolvendo 54 países. Para quem nos ouve, grande parte da economia mundial depende de pequenas e médias empresas com menos de 34 mil a 50 mil funcionários. Isso já é uma pequena e média empresa de médio porte. E como eu disse, os maiores custos e os maiores desafios com outras PMEs são efetivamente os custos crescentes, a gestão de fluxo de caixa, especialmente o acesso ao capital, e também a inovação e a gestão de talentos e a transformação digital, aumentando em maior e instabilidade econômica. Então, a partir da sua experiência, você lida muito com o financiamento, né, o trabalho que você fez com o investimento que acabou de mencionar, esses bancos de PMEs menores e assim por diante. Isso é uma das maiores coisas, porque, como você disse, o maior inimigo do progresso e, na verdade, o amigo da, eu acho, provavelmente, disrupção é a pobreza. Então, eu gostei um pouco disso, porque acho que seu trabalho nisso é incrível e isso é muito notável, mas de muitas maneiras, mas acho que a maioria das pessoas não entende. As pessoas querem segurança, mas não entendem o desafio de gerenciar uma empresa, criar empregos e mantê-la funcionando. eu acho que novamente eu vou voltar ao meu pai antes de começar. Quando eu fui para o Paquistão para comprar uma máquina, meu pai me deu um conselho e eu te digo que isso mudou minha vida. Então, ele me disse que podia ver que eu já tinha me destacado, eu era um ótimo maquinista, né? O maquinista mais rápido. Eu aprendi tudo e eu, obviamente, nasci para isso, né? Então, você sabe, Deus tem sido gentil. Se Deus quer te utilizar, ele te prepara para isso. Então, eu não estava correndo atrás de nada, mas o que ele me disse foi algo que mudou minha vida. Ele me disse que quando você vai a qualquer lugar, porque minhas bases eram muito fortes, né? Eu sabia exatamente como as indústrias de engenharia funcionam, muito sofisticadas, eu realmente não estava com medo. Mas ele me disse que quando você quer fazer qualquer coisa, sempre há um volume, que é a mesma coisa que você pode produzir em centenas, a mesma coisa que você pode produzir em milhares e a mesma coisa que você pode produzir em centenas de milhares. Então ele me disse. Então você tem que decidir como você decide como eles costumavam fabricar 100 anos atrás ou 50 anos atrás. Acho que isso mudou meu pensamento. Então, quando eu vim para a Inglaterra, quando eu estava visitando, eu percebi imediatamente que as máquinas modernas que eles estavam produzindo eram muito caras.
percebi que se eu pudesse comprar aquela única máquina, não seríamos nem capazes de mantê-la, porque não estávamos prontos para os dispositivos naquelas máquinas. Então, eu aprendi, como todo mundo sabe, eu aprendi uma coisa: mantenha tudo simples. E primeiro eu preciso fazer o básico, como posso produzir algumas centenas desses componentes com baixo volume, dividi-lo de tal maneira com uma tecnologia simples para torná-lo mais intensivo em mão de obra, em vez de menos mão de obra. Esse foi o meu sucesso, que o que quer que eu tenha feito, eu brinquei, eu simplifiquei muito. Máquinas simples, operações divididas em 10 operações, usando nossa mão de obra barata. Isso foi clássico, né? O que eu fiz? E aqueles máquinas simples, que provavelmente treinei, e milhares de pessoas nos meus 5 SMs, foi um grande prazer que tive pessoas que estavam acostumadas a limpar pisos. Eu os levei diretamente para a máquina, passei 1 hora explicando para eles. Eu te digo, eles foram os mais rápidos, eles se tornaram os maquinistas mais rápidos. Então, foi aqui que tudo começou, minha experiência prática. O que eu fiz me convenceu de que a fabricação de máquinas de baixo custo é muito importante e depende, como temos um ditado popular no Reino Unido, cavalos para corridas. Para cada finalidade é preciso um cavalo diferente. Para obstáculos, um; para corrida, outro. É a mesma velha história, né, que aprendi que a primeira coisa para entrar em uma pequena e média empresa é que você precisa de pessoas qualificadas, que é o principal. Se você falar sobre indústria, seja ela uma pequena e média empresa ou uma multinacional, do que for, o maior problema é que você precisa de mão de obra qualificada. A parte infeliz na Inglaterra é que, nos anos 80, eles fecharam todas as suas escolas técnicas e as transformaram em universidades. A Alemanha continuou com isso. Os italianos seguiram e trouxeram as melhores escolas técnicas. Por que algumas pessoas não conseguem trabalhar ou ingressar em um plano de engenharia de 5 ou 6 anos? Vá aprender. Eles não têm tempo. Quer dizer, como você sabe, no Reino Unido, se você olhar, né, às vezes as pessoas mais ricas que você encontra são encanadores. Um dos homens mais ricos do Reino Unido está administrando uma organização. Ele ganhou a maior parte do dinheiro, assim, né? Então a habilidade era crucial. O problema era que aqui não tínhamos as técnicas. E foi aqui que eu percebi uma coisa: que os centros de formação profissional são a espinha dorsal de todo o país. E então você primeiro treina as pessoas, e quando você está treinando-as, você ficará surpreso. Você terá muitos empreendedores também, alguns deles, né? Então é assim que tudo começa. E eu acho que é aqui que minha coisa também começou. Então, voltando a isso, porque você tocou em muitos pontos, e eu quero, antes de tudo, para as pessoas que estão nos ouvindo, é como funciona o Clube Global de PMEs da Commonwealth e como você construiu esse ecossistema de 54 países e milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu tive a vantagem, eu tive a vantagem de visitar 85 países e talvez 4, 5 centenas de cidades. Viajar é a melhor coisa que alguém pode fazer, e aprender muito quando você visita. Para mim, eu não estava visitando museus ou litoral. Para mim, era indústria, indústria indo e entendendo quais são os seus problemas. Eu te digo, Dines, o problema em todo lugar das pequenas e médias empresas é o mesmo.
Por exemplo, eu te dou um exemplo. Recentemente, eu estava conversando com alguém na Arábia Saudita, agora eles estão falando sobre a visão de 2030, mas você vê, nos últimos tantos anos, eu tenho ouvido, ok, visão de 2030, mas você sabe. Então, se eles precisam ter 500 mil pequenas e médias empresas, não é possível, porque a razão é comprar um hotel, montar uma cafeteria. Montar um restaurante é uma história diferente, mas ao falar em montar uma indústria, seja ela têxtil, seja ela de engenharia ou saúde ou o que for, lá você precisa de habilidade. E você precisa de tecnologia, precisa de financiamento e precisa de empreendedores. Então, sobre o que eu estava falando, é na Arábia Saudita, isso é o que eu perguntei a eles, isso é o que eu disse a eles, que olhem, você sabe, ok, 500 mil. Onde estão os 500 mil empreendedores? Então, eu digo primeiro que você precisa desenvolver empreendedores. Além disso, né, então você precisa de pessoas que possam vir com habilidade, tecnologia, depois eles têm colaboração, joint venture. Só assim é possível. Caso contrário, é só um sonho, mesmo que fale disso bilhões de vezes. Mas tem que levar muito a sério. Não, não é possível falar, é fácil. Você pode continuar. E é aqui que eu sinto que, então, eu decidi, e é aí que você também entra na imagem, que sem pessoas como você, como eu, o único caminho é que essa sinergia é muito importante. Chegamos a uma idade onde você sabe que agora, se você fizer um projeto, você ganhará dinheiro. Mas no final do dia, dinheiro não é tão importante. Sabe, no final do dia chegamos a um nível onde, para nós, o legado é importante. E é aqui que eu, Estou trabalhando fazendo um ótimo. equipe internacional, agora conto com cerca de 250 organizações na Coreia do Sul. Terei cerca de 500 empresas na Coreia do Sul e, da mesma forma, tenho milhares de empresas em várias partes do mundo onde visitei. Meu principal motivo era entender esses países, cidades, então estou bem. Agora percebo uma coisa, então o que estamos fazendo é encontrar pessoas com ideias semelhantes. Porque então eu quero tocar em uma coisa que você mencionou, que eu acho que é chave para mim, e como você disse sobre a África do Sul, a Arábia do Sul, o importante é criar empreendedores e criar um senso de risco, mas também um senso de realização, porque um dos desafios, como você mencionou na maioria da educação que falo, sendo português um pouco francês, há um estigma de ser um empreendedor, embora eu seja filho de um empreendedor. E o estigma é algo que destrói a sociedade, porque se você não tem senso de empreendedorismo, você tem desprezo pelos empreendedores e não inova. Então você se torna um problema, você se torna um desafio nisso. Então, a partir da sua experiência, o que faz um empreendedor? E também, especialmente, como você disse, que gosta de aprender desde jovem, mas para as pessoas que nos ouvem, quais são as verdadeiras características dos empreendedores, especialmente aqueles que não desistem? Porque é muito fácil falar, mas andar conforme o que se fala é muito diferente. Eu acho, Denis, que a coisa mais importante é que se deve ter sonhos também e se deve trabalhar neles também. Os jovens são muito sortudos. Em nosso tempo, não tínhamos telefones celulares, não tínhamos computadores. Eu conheço todas essas histórias de como fizemos isso nos anos 80, quando eu estava viajando. Eu não tinha telefone aqui, celular naquela época, mas ainda me lembro daquele tempo quando comprei um carro, né? Então tínhamos tudo isso, mas não havia sistema de posicionamento global, não havia nada. Nós apenas olhávamos um mapa e descíamos, nossa mente costumava trabalhar. Mas agora esses jovens são tão sortudos. Sabe, para mim, sentado em Karachi e descobrindo sobre Birmingham e todas essas máquinas, ligando para eles, gastando uma quantidade incrível de dinheiro em telefone, isso e aquilo, comprando máquinas, saindo, alguém vindo de uma parte diferente do mundo.
Isso era difícil, mas agora, honestamente, é tão fácil, sabe, com a era atual, que se pode aprender, se pode encontrar informações na ponta dos dedos. Então, essa é uma grande bênção, onde você não precisa experimentar. Eu gosto de aprender com os erros dos outros, mas ainda cometo erros. O inteligente aprenderá e verá que tudo está disponível neste mundo, mas, como eu disse, a coisa mais importante é que um tem que não ficar sonhando acordado, um tem que ser prático, ok? E você trabalha de acordo, tem que ser corajoso o suficiente. E eu, por muitos anos, eu estive sentado em alguns dos meus próprios livros, onde minha família ria, perguntando por que diabos eu não estava imprimindo e colocando-os em circulação. Mas, para mim, essas eram as histórias da minha vida e achei que na hora certa viria a oportunidade certa. Então, agora eu terminei esses livros porque pensei que isso é importante, porque gosto de compartilhar minha experiência com os outros para que as pessoas inteligentes possam aprender. Então, você sabe, o mundo mudou. As coisas podem ir mais rápido, mas ainda há dificuldades. Dificuldades quanto a isso. A tecnologia está disponível, a tecnologia digital está aí. Existem tantas coisas, encontrar pessoas boas e sinceras é o mais difícil. Então, em todo país que você vai, existem pessoas boas e pessoas ruins. Então, você não pode reclamar. Para você descobrir quem é quem, isso é algo com que você terá que lutar, sabe? Até mesmo às vezes você é um membro da família, você tem irmãos, eles podem te abandonar. Então, não é garantido. Mas no final do dia, essas coisas, um bom parceiro, um parceiro ruim, todas essas coisas vêm e vão na vida, sabe? Então você tem que correr um risco, você tem que confiar. Este é um mundo onde você sabe, você se casa, tem uma esposa, vai para o seu trabalho, confia na sua esposa, continua, ela faz o trabalho dela, você deve fazer o seu próprio trabalho, mas os problemas estão lá. Então, precisamos, então, quando as pessoas saem, algumas delas são bem-sucedidas por qualquer bom motivo, e algumas são um fracasso, mas quando você falha, ganha alguma experiência e é aí que você continua e a partir dos seus erros não comete outro novo erro. Ainda estou cometendo erros, então estou falando sobre isso, sabe? Agora sou apenas um. Que diabos vou fazer a seguir? Onde sou rápido para cometer erros? Mas é a vida, sabe? E cada falha traz mais um sucesso. Então é preciso, mas começar pequeno e colocar a mão na massa. Mas, como eu disse, você precisa ter conhecimento, precisa estar focado, seja lá o que você queira fazer, tente ser o número um naquele campo. Então, eu quero Tocar. essa parte, então, você toca na importância do risco, sair da zona de conforto e falhar. Então, eu acho que essas três coisas são, eu acho que especialmente na Europa, elas são meio que quase um sacrilégio. É difícil tocar nessas três coisas porque as pessoas têm medo. Então, na sua experiência, você lidou com líderes globais, primeiros ministros, presidentes, CEOs de empresas bilionárias e assim por diante. E você disse que, claro, o que eu amo é que você é muito honesto sobre isso, porque é claro que há muitas pessoas que, não importa o quão bem-sucedidas elas sejam, há pessoas bem. E desafio, eu gostaria de ver, principalmente, eu gostaria de empurrar isso muito para todos os outros, porque eu acho que isso é meio que, para mim, o mais importante. Até mesmo para mim, eu aprendi provavelmente mais com o fracasso do que com o sucesso, mas é muito difícil continuar. Então, eu gostaria de ver como você vê isso, mas especialmente com sua experiência com o Clube Mundial de PMEs e também com o Global, e também tudo o que você tem feito, quais seriam os destaques em coisas específicas, digamos, se você olhar para três coisas ou quatro coisas que você quer destacar para as pessoas que nos ouvem? Você sabe, eu estou conversando um pouco aqui e ali com você. Eu acho que talvez você, sendo meu irmão favorito, e você vê, é como se eu tivesse alguma força. Você tem alguma força e precisamos combinar nossas forças.
Essa é a maneira para o sucesso. Se conseguirmos encontrar boas pessoas, sabe, ninguém é perfeito. Você precisa fazer concessões. Procuro ver o lado bom das pessoas, não ligo para o ruim. Isso é algo pessoal delas, o que quiserem. Contanto que a honestidade esteja lá, trabalho duro e algum fogo querendo fazer. Então, isso é o número um. Não me importa se alguém tem dinheiro e tudo mais. Eu gosto de ver qual é a sua força e sincronizá-lo, né? Encontrar as pessoas certas e ir em frente. Mas isso é difícil. Você entende? Então, existem boas pessoas neste mundo. É apenas uma questão de encontrar. Esta é a razão pela qual eu criei esta plataforma, onde eu pensei, acho que seremos mais ativos em 3 meses, especialmente com a sua grande ajuda e a nossa colaboração juntos. Eu, pessoalmente, sinto que quando um bebê chora, a mãe vai alimentá-lo, alimentar o bebê, não é? Da mesma forma, eu sou um campeão, estou trabalhando, ninguém sabe. Esta é a nossa colaboração, onde pensamos que a nossa mensagem e os amigos que temos, a mensagem de todos deveria ser divulgada. As pessoas então nos procuram perguntando como ajudar. Então, queremos enviar uma mensagem de que, olhe, as PMEs são o maior setor em qualquer lugar do mundo. Nós somos o governo, nós somos apenas no momento. Nós dois somos apenas consultores. Nós orientamos, nós ajudamos. Onde quer que encontremos uma boa oportunidade, nos colocamos lá também. Mas agora a melhor coisa é que o governo precisa de orientação, todos entendem sim, mas o ministro, ele precisa da nossa ajuda, ele simplesmente não consegue fazer isso agora. O problema é, como eu disse a você, que, sabe, eu sou muito privilegiado em um sentido, é que na minha infância até hoje, sabe, eu devo ter 7 ou 8 governadores de bancos centrais, todos meus amigos. Tive centenas de presidentes de bancos como amigos pessoais. Então, eu conheço a experiência deles, o quão bons eles são. Passei um tempo com eles e conversei com presidentes de bancos que não queriam financiar nenhuma pequena e média empresa. Houve um tempo em que esses banqueiros da velha guarda tinham prazer em financiar pessoas e se sentiam felizes por terem construído um império, né? Hoje em dia, eles tiram isso de você no momento em que veem qualquer coisa. Então, eu fiz esses tipos de banqueiros, né? Sabe, banqueiros é 1 em cada 100. Você encontrará um bom banqueiro que está disposto a assumir um risco, que está disposto a trabalhar sinceramente, que está disposto a ver o potencial. O mundo mudou. Me desculpe, quero dizer, eu te digo, eu vi isso. Eles vão pegar seu guarda-chuva quando estiver chovendo. É um ditado muito popular, então eu acho a coisa mais importante é conseguir. Agora, onde estou muito feliz, porque onde quer que eu vá, estou encontrando pessoas que amam minha ideia, e essa é a razão pela qual agora completei 35 livros sobre serviço de mensagens curtas em 35 países. Completamos um livro sobre PMEs globais e da Commonwealth. Um projeto para isso, porque para mim isso é muito empolgante, porque quero passar o conhecimento. Minha paixão é compartilhar conhecimento, pois não levarei isso para o túmulo. O que eu quero é, pelo menos, dar ideias às pessoas. Aqueles que tirarem proveito serão bons. Então, para mim, é aqui que nós dois colaboramos e eu conheço sua força, Denis. Então, é aqui que estamos dizendo que é um pensamento semelhante, plataforma, onde encontramos mais pessoas, as trazemos para isso, porque estou te dizendo, o céu é o limite, porque com as PMEs não podemos errar. Então, temos cerca de 25 setores industriais nos quais nos especializamos. Além disso, minha maior vantagem é que tenho milhares de pessoas desses 25 setores.
Então, para onde quer que vamos, né, seja na Índia, né, existem empresas na Índia, existem empresas em Bangladesh, Paquistão ou Singapura, e todas querem ir para a África, todas querem ir para o Oriente Médio, todas querem ir para a Europa. Nosso trabalho é ouvi-los, ajudá-los e encontrar os parceiros certos, as pessoas certas. Com essa tecnologia digital não é difícil. Então, eu quero tocar agora no que você acabou de mencionar, que é chave para mim, né? Então, o poder das pequena e média empresa S é algo que eu acho que primeiro você é como algo que eu tenho pensado muito, mas eu acho que você tocou de uma maneira muito boa, é que você só cria valor se você olhar para outra pessoa e ouvi-la e encontrar um caminho. Mas uma pequena e média empresa está no momento em que temos todo o hype em torno das startups. Temos o hype em torno desses unicórnios de crescimento rápido e não há hype em torno das pequena e média empresa S. Eu diria que esse é um grande problema. Por exemplo, né, eu tenho destacado uma rede de pequena e média empresa S e, por exemplo, você mencionou a importância de, por exemplo, na verdade eu estou dizendo que uma das coisas que você deve transformar seu conhecimento é em uma escola de pequena e média empresa S, porque o desafio que eu me encontro como uma pequena e média empresa, por um segundo, vou te dar um exemplo. Eu sou, claro, não um empreendedor convencional. Criei o banco e trabalhei com grandes organizações. Sou um líder de pensamento, mas eu, como Chief Executive Officer, cometo erros o tempo todo. A maioria dos meus erros é financeira, pois se não cuido do fluxo de caixa, tenho problemas. Se eu não trabalhar ou investir demais em tecnologia, surge outro problema. Atualmente, lidamos com um nível complexo de elementos, principalmente geopolítica. No passado, crescer era ainda mais difícil, pois viajar não era fácil como hoje. Acho que muitos subestimam isso. Na sua geração, viajar exigia riqueza, persistência e resiliência, pois passava-se horas no carro. Os transportes não eram tão confortáveis quanto são agora, e é por isso que eu respeito essas coisas que damos como garantidas, muitos da minha geração e das gerações seguintes. Então, eu gostaria de tocar nessas dificuldades que você viu, mas como podemos realmente trazer isso para as pessoas. Você mencionou seus filhos, que seu pai te mostrou a realidade e, claro, veio de uma boa família e teve um pai maravilhoso. Mas muita gente não sabe como agir e, especialmente agora, acredito que o maior desafio que enfrentamos como sociedade é lidar com isso enquanto a inteligência artificial evolui e supera os humanos em certos aspectos. Ao mesmo tempo, as pessoas viram zumbis e acho que isso é um grande problema. Então, por um lado, provavelmente quando você estava crescendo seu negócio e em sua carreira, os níveis de propriedade eram muito maiores. Agora, os níveis de propriedade provavelmente não são tão grandes, mas os níveis de desigualdade são maiores, porque agora temos pessoas com uma riqueza extrema que mesmo no passado você tinha que ser um rei ou algum tipo de família muito rica, eles nem sequer tinham empregos suficientes para todos. As coisas que temos agora, então, eu gostaria de tocar neste elemento histórico que eu acho que as pessoas subestimam e você tem isso em muito conhecimento e experiência. Denise, vou te dizer algo. Como eu disse, o maior terrorista deste mundo é a pobreza, e a pobreza está aumentando. Eu te dou um exemplo. Quando tínhamos esses objetivos de desenvolvimento do milênio, o Dr. Chas costumava falar sobre isso. E você não vai acreditar, né? Era apenas a China que tirou vantagem e que conseguiu reduzir a pobreza e 700 milhões. E então, eles trocaram objetivos de desenvolvimento do milênio por objetivos de desenvolvimento social novo, entre outras mudanças. Falando, você não pode reduzir a pobreza. Francamente, se você me perguntar, durante o objetivo de desenvolvimento do milênio e até hoje, a pobreza não diminuiu, aumentou. A China foi o único país que se destacou. Mas no restante, lentamente, gradualmente, a pobreza está aumentando, a vida está ficando muito cara, a classe média não vai tão bem. Então, existem problemas sérios. Você entende? Venho de outro lugar e vejo as coisas de outra forma. Eu vejo oportunidades na África
Mas no final do dia você só pode ser bem-sucedido quando faz algo. E a pequena e média empresa é o único raio de esperança que temos que, se trabalharmos seriamente, sabe? Porque meu problema é este. Eu tenho lutado nos últimos 5 a 10 anos com diferentes níveis de pessoas sobre o mesmo assunto. Todos concordam e dizem bem, mas não querem fornecer o financiamento prometido. Veja, o problema é que os banqueiros também jogam. Desculpe, não estou falando sobre isso, mas olha, passei minha vida com esses presidentes e tudo mais, quase ninguém se impressionou. Ok, porque quando eu falo com eles, sabe, quero dizer, não há nada que eu goste em pessoas que gostam de correr riscos, quebrar tudo, mas eles não querem fazer isso. Então, eu não sei. Eles não estão dispostos a dar dinheiro para as PMEs, mas estão dispostos a dar a uma empresa que, assim que pegarem, entrarão em liquidação. Então, este é o verdadeiro problema que eles. Eu acho, outro que eu aprendi com minha experiência é isso, que eles querem dar. Eles querem dar dinheiro para as empresas. O papel dos gerentes, eles darão aos banqueiros, seja o que for, eles dão para a empresa que é muito grande, porque sentem que são grandes e vão multiplicá-lo e fazer uma pequena empresa. Eles terão que lidar com 1.000 pequenas empresas. Eles disseram, bem, esta é uma empresa, se dermos a ela todo o valor, estamos seguros. Então, às vezes funciona, né? Às vezes eles caem e levam embora. Então, este é outro problema que, sabe, o financiamento é importante, mas deve ser dado no momento certo para a causa certa. Dar financiamento quando a empresa já acabou não faz sentido. Então, é nisso que tenho trabalhado e, pessoalmente, acredito que o que precisa ser feito é colaboração. Então, como você mencionou, né, não é necessário que a pessoa seja um expert em tecnologia, mas ela pode ser um especialista em finanças também, porque você precisa entender um relatório de viabilidade quando produz um produto. Você sabe que quando você configura um projeto, precisa de depreciação para substituir a maquinaria, precisa olhar para o seu custo financeiro e precisa olhar para tantos aspectos, mas geralmente o que acontece é que as pessoas ficam animadas, empregam mais pessoas. Há tantos motivos, às vezes a situação do mercado muda, o mercado cai e você está sentado com um grande inventário. Então, há tantos motivos. Então, eu, às vezes, digo às pessoas que, sabe, o que quer que eu faça, gosto de ver primeiro a saída se algo der errado. Onde está a minha saída, sabe? Porque temos a experiência e entendemos que qualquer coisa pode acontecer. Acredite em mim, existem. Mesmo que você seja a pessoa mais inteligente do mundo, você pode cobrir tudo, mas algo mais pode acontecer que você sente, meu Deus, eu nem pensei nisso. Então, no fim do dia, temos que trabalhar e deixar nas mãos de Deus, porque não somos Ele. Só podemos fazer o suficiente, sabe? Estou caminhando, né? Pô, uma árvore pode cair na minha cabeça, né? O que posso fazer? Estou dirigindo, meu carro pode sofrer um acidente, né? O que posso fazer? Então, temos que pensar em contingências, temos que entender. Quero dizer, em 1980, aprendi em um avião como preparar uma viabilidade e provavelmente fiz 300 viabilidades, ou talvez mais. Mas eu aprendi isso e porque percebi uma coisa que você precisa saber se quiser montar um projeto, prepare em 3, 4 páginas algum relatório que mostre isso é o quê. E se você apenas fizer isso cegamente, você acabará em apuros. Então, todas essas coisas são importantes, mas você sabe, para a minha coisa, eu estava lá no momento certo, quando eu estava trabalhando, eu tinha essas coisas, eu sempre pensei nessa juventude que estão trabalhando comigo, seus sonhos eu vi quando eles foram treinados, seus salários foram aumentados em 2,5 vezes mais quando eles deixaram minha empresa e se juntaram a outra empresa. Eles receberam 3 vezes o salário porque
pensavam que estavam vindo de uma empresa que era uma empresa baseada em tecnologia. Eles nunca tinham visto aquele tipo de maquinário que eu tinha, né? O melhor dos melhores maquinários lá. E eu tinha uma linha de transferência que eu usava para produzir no meu. Eu fabriquei cerca de 240 tipos diferentes de máquinas e eu só falhei em uma máquina. O restante que eu desenvolvi, Deus foi muito gentil, eu fui demitido, mas você sabe que precisa dedicar muito tempo, esforço, sinceridade, e isso é o que eu digo às pessoas. Olha, sabe, o que quer que você faça, pense 100 vezes sobre isso, planeje 100 vezes no papel antes de você mesmo ir atrás disso. Então, sabe, os jovens, existem certas coisas que você e eu não podemos fazer. Se alguém vem até mim e diz, olha, você começa este restaurante, fique lá, somos tipos de pessoas diferentes. Ele disse que não consegue fazer isso. Eu vou fazer isso então. Você dá um ponto, mas tem dinheiro nisso. Mas eu disse que não vou. Eu não vou apenas ficar e pedir às pessoas para vir, porque eu não sou um homem jovem. Eu não consigo fazer isso. Então, esses jovens, eles podem fazer qualquer coisa. Isso é um bom sinal, sabe? Mas tem que estar preparado que existe, sabe? Como eu aprendi com meu pai, eu nasci com uma colher de ouro, eu não precisava, mas eu fiz porque eu tinha algum fogo, eu queria, então eu pensei que isso era importante para mim fazer, e pela graça de Deus eu apenas sinto, sabe, francamente, tudo vem de Deus, mas você tem que ser sincero, honesto e ter alguns sonhos, mas não sonhos como eu quero me tornar um bilionário ou me tornar um bilionário. Você vai trabalhar, não pense bilionário, não pise nas pessoas, não faça trapaças, isso não é a coisa certa. Comece pequeno. No meu livro, eu tenho um capítulo chamado Pequeno é Bonito, mas eu vi isso. Eu li muitos livros sobre o mesmo tópico, mas isso é o que eu acredito. Mesmo uma coisa pequena é bonita. Não se deve sentir vergonha. Você tem que começar de algum lugar. E agora, olha, a população está aumentando em todo o mundo. Haverá escassez de roupas, haverá escassez de comida. Está chegando um tempo sério. As oportunidades estão lá. Quero dizer, população, todo mundo precisa de casa, todo mundo precisa de roupa, todo mundo precisa de comida. Esses três setores nunca vão parar. Então, sabe, quero dizer, é aqui que estou trabalhando com pessoas de ideias semelhantes, conversando com elas, formando uma equipe forte e indo em frente. É simples, o centro de formação profissional é importante porque há muitos setores. Quando você fala de centros de formação profissional, não é só uma coisa, existem 50 setores lá onde você pode ensinar, 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 e é isso. E você cria novos empreendedores, né? Sem empreendedores é difícil. Olha, tudo que eu sei é que há milhares de anos atrás alguém desenvolveu uma roda. Então a história começou com aquele empreendedor. Agora usamos essa palavra como uma palavra da moda, mas eu digo, meu pai não era um empreendedor, meu avô era um empreendedor. Você vê pessoas que desenvolvem coisas naquela época, quando não havia eletricidade, não havia nada, mas sempre havia pessoas que eram criativas e elas fizeram. Eu acho fantástico, né? Então, eu quero agradecer por toda essa inspiração, especialmente pela paixão que você coloca nas PMEs e no mundo. Vamos realizar mais atividades. Uma coisa que acho que você tocou é como financiar uma pequena e média empresa, como torná-la mais resiliente e como criar um espírito de pequena e média empresa. Parece uma coisa pequena, mas é uma coisa grande e especialmente o diabo está sempre nos detalhes. Eu acho que você está certo, né? Eu estou confiante sobre uma coisa, que uma vez que temos uma boa equipe, não é muito difícil, porque, obviamente, sua experiência, minha experiência, a experiência de algumas outras pessoas, quando você vai até as pessoas, se seus objetivos são claros, o problema é que existem pessoas erradas sentadas no lugar errado. Esse é o problema. Se você pode resolver esse problema e se apresentar com ideias simples, como proceder,
Acho que vai ser um exercício maravilhoso e estamos trabalhando, né? Estamos progredindo. Encontrar pessoas como você é sempre um grande prazer e precisamos de centenas de dígitos e é tudo o que queríamos, maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Tem sido uma honra. Colocaremos todos os links para todos os sites para as pessoas que estão nos ouvindo, como entrar em contato com você e também sobre os eventos e as diferentes coisas que você está fazendo, porque há muita coisa e suas publicações também que estaremos promovendo mais neste canal e em nossa série. Obrigado